Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Soulcast, o podcast da Soul Produções. E o tema de hoje é... Como explorar todo o potencial da sua marca no digital. Então, se você entende que precisa aumentar a credibilidade da sua marca, você precisa assistir esse podcast, né, Se Gui? você quer se diferenciar do seu concorrente, fica ligadinho que hoje tá demais. Bora, roda a vinheta. Seja muito bem-vindo a mais um Soulcast, podcast da Soul Produções. Eu sou Letícia Soares e aqui comigo... Guilherme Soares. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre credibilidade da sua marca, vai ser gostoso demais. Nós queremos te lembrar que se você quer ter acesso a um conteúdo de qualidade, você precisa também nos seguir lá no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Spotify, porque tem conteúdo bom, né, Gui? Toda quarta-feira, às 20 horas, sai um episódio novo e estamos no episódio 24 já. Episódio 24, olha só, tem muito conteúdo bom, você já pode, inclusive, acessar e para ter já se familiarizar com o assunto, tem muitos cortes lá no Shorts, também no nosso Instagram, então nos acompanha, @soulproduções. E se você é de Porto Alegre ou aqui do Rio Grande do Sul, você precisa conhecer o nosso estúdio e talvez, quem sabe, não é você o próximo a gravar o seu podcast aqui. Já imaginou você gravando seu podcast aqui? Ou então fazendo a gravação do seu curso online, fazendo gestão de tráfego com a gente quer te atender e pra gente vai ser realmente um prazer. Nós estamos aqui no bairro Floresta, próximo ao Hospital Moinhos de Vento e também próximo ao Shopping Total. Bora então, bora conhecer os nossos convidados de hoje. Nós estamos aqui com a galera da Lola. Sejam muito bem-vindos, gente. Bem-vindos. Obrigado, gente. Valeu. Eu vou apresentar vocês aqui, o currículo é grande e a gente gosta disso, né? Eu tô aqui com o Lucas. Como é que é o sobrenome, Lucas? Kervald. E tá tão difícil que eu vou deixar só ele ali, né? Kervald, isso aí. Lucas Kervald, ele é publicitário e especialista em gestão empresarial pela FGV. Atuou como líder de áreas comerciais durante 15 anos. Na Lola, ele é responsável por viabilizar os negócios, as ações que surgem dos planejamentos, os projetos dos clientes, as estratégias e, acima de tudo, manter isso tudo sob controle. Ele está à frente da busca incansável por melhorar a entrega e gerar valor para os seus clientes. Além disso, ele mantém um relacionamento com fornecedores, formando hoje um hub qualificado de parceiros em diversas áreas e estados, com o único propósito de transformar as empresas dos seus clientes por meio de suas marcas. Muito bom, olha só que currículo. E a gente está com a Dani aqui também, a Daniela Pedroso. Também é publicitária, com pós-graduação em administração e mestrado em comunicação e linguagens. Ela foi professora por mais de 20 anos e é responsável pela área de produto da Lola. Ela é responsável por traduzir os relatórios de pesquisas e traduzir, né? Explicar, né? E apresentar as diferenças de percepção das marcas. Percorre exposições, descobre nos livros as palavras mais adequadas, assiste filmes em busca de trilhas sonoras, figurinos e direção de fotografia para os clientes. Como dizem na Lola, é das 1000 fábricas que existem na cabeça da Dani que saem as personas, nos arquétipos, os aromas, os estilos visuais e verbais dos nossos clientes. Ou seja, como as marcas se posicionam e precisam se expressar. Gente, que legal ter vocês aqui com a gente. Muito lindo ler esse currículo, a gente já fica cheio de ideias, assim, de que perguntar, do que eu quero saber. Então, é muito bom ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade aí. E a gente quer começar já sabendo, né, o que é a Lola. Acho que a gente tem que começar por aqui. E aí, o que é? A Lola ou o nome Lola? Tudo. O significado, o que vocês fazem. Vamos lá, então. Acho que muito obrigada, né, por a gente estar aqui. É sempre muito importante a gente poder compartilhar conhecimento. Bueno, vamos lá. A Lola, ela não é uma agência, ela não é uma consultoria, não é uma agência digital, não é uma agência de publicidade, de comunicação, ela não é uma consultoria. A gente diz que a Lola é uma parceira de negócios. Muito bom. Tá, então a gente vai falar mais sobre isso, né? Como que é o produto, como que é o negócio, o que as pessoas podem esperar, quais os produtos que a Lola oferece, enfim. Mas antes de mais nada, assim, a gente tem uma clareza grande que é o nosso propósito. Que é transformar as empresas por meio das suas marcas. Então, assim, normalmente as empresas chegam até a gente, ou os empreendedores,
porque eles têm um problema com a marca. Ou eles não têm uma marca, ou eles acham que eles não têm uma marca, né? E aí, a partir dessa dor, uma das dores é essa, que a gente vai identificar. Olha, nós temos essas possibilidades de parceria com a Lola. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre um playbook, né? Como que a gente faz uma marca forte. A gente tem o telebranding, que são os empreendedores, que a gente faz atendimento individual com os empreendedores. A gente tem alguns outros caminhos também, só com a direção, às vezes é um produto específico. Então, assim, a Lola, ela vai encontrar um caminho para apoiar essa marca. Então, antes de mais nada, nós não somos muitas coisas. Isso já diz que nós somos uma parceria de negócios. Muito bom. Começa Muito por legal. aí. A gente gosta de dizer que nós somos a evolução do branding. Né? Pode puxar o teu microfone um pouquinho mais perto. Ai. Muito além de um branding de logotipo ou de identidade visual, que é o que a maioria conhece, né? O conceito. A gente acredita num branding de propósito, de posicionamento. Um branding que acredita nos diferenciais de uma marca e como é que a gente comunica isso internamente, externamente, criando experiências positivas para o cliente externo e para o cliente interno, num branding de rituais de cultura, né? Como é que a gente fortalece a cultura dentro de uma empresa? O que a gente quer viver dentro dessa organização? Legal. Tanto para a empresa que tem uma pessoa, quanto para a empresa que tem 300. Né? As práticas e as ferramentas, elas são as mesmas. A diferença é a quantidade de pessoas. Mas a gente precisa agora... a gente gosta de colocar esse olhar diferente do branding para os nossos clientes, né? E a gente faz isso plugando neles as práticas e as ferramentas das empresas que mais crescem nos seus negócios. Então, através da marca, né? Através de um propósito, do posicionamento, da essência dessa organização. E isso tem feito muita diferença em todos que passam com a gente, todos. Como é que geralmente o cliente chega para vocês, assim? Enquanto eu ouvia vocês, eu fiquei na dúvida, sabe? Porque talvez a gente tenha aí um pessoal nos acompanhando, que está começando, e talvez essa pessoa nem entenda a necessidade dela fortalecer a marca dela. Ela nem sabe o que é. Ela nem sabe. Ela tem a dor. Exatamente. E talvez ela não alcance os resultados que ela poderia alcançar se a marca dela fosse mais forte, fosse uma marca... com credibilidade no mercado, com autoridade, mas ela nunca nem pensou nisso. Então, como é que o cliente chega para vocês? É quando ele se dá por conta, ele já está ouvindo isso há algum tempo? Como é que é isso, assim? Eu tenho uma percepção, assim, né? Eu não sou a pessoa que trata direto com os clientes, né? No começo, digamos assim, no primeiro momento. Normalmente isso é o Lucas, que é a área dele, né, da empresa. Isso é uma coisa importante a gente tratar, assim, que existem áreas. Às vezes agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, mas é isso, assim, é saber que existem áreas. Quando a gente criou a Lola, uma das dores que a gente queria resolver, a gente sempre dizia, a gente quer que as pessoas possam dormir. Muito né? Porque a cabeça fica milhão à noite. Então, a gente quer que eles tenham com quem dividir. Então, isso era um ponto bem importante. Quando é que elas chegam, eu acredito que elas percebem que existem outras pessoas com as mesmas dores. Então, muito depoimento, né? A maior parte dos nossos clientes é indicação. Indicação Instagram. Instagram, porque aí a gente tem muito depoimento, né? Então, nossa, era assim, eu tô ficando assado, eu não sabia fazer isso, e aquilo resolveu. Então, acredito que ela chega, muitas vezes, porque ela tá perdida. Ela olha e diz assim, ok, eu já fiz isso. Eu já criei um perfil no Instagram, eu já criei isso, eu já tenho isso, mas não tá funcionando. Ou seja, as dicas clássicas, elas não estão resolvendo mais. O que eu vou fazer? E isso é a confeiteira, isso é a contadora, isso é a dona da loja, e também é o CEO da área de tecnologia, isso é o CEO da escola de pós-graduação, enfim, todos eles entendem que eles já fizeram um pouco do que já é recomendado. E para todo mundo, acho que é importante a gente dizer que branding, numa tradução assim, literal, é gestão de marca, é marca em movimento. Então, branding é isso, é gestão da marca todos os dias, o dia inteiro. Muito bom. Muito bom. E aí, como é que chega? Assim, as dores, elas são muito parecidas, né, Letícia? A gente tem... cresci,
e agora eu não consigo comunicar os meus diferenciais. Eu olho meu Instagram, é só foto de produto, e isso não agrega nada, as pessoas, eu não tenho engajamento. Que mais? Estagnei, né? Cheguei num platô e eu não sei mais como fazer diferente. Então, o que eu preciso fazer para melhorar esse meu processo? Então, a gente pluga, né? No nosso cliente, a maioria, quase todos eles chegam sem um propósito, que essa é a parte básica de todo o nosso processo. Legal. É entender, é identificar qual é o propósito dessa marca. Qual é o impacto que ela quer causar? Qual é a transformação que ela quer ter? Que ela quer proporcionar, né? No momento que a gente identifica isso através de pesquisa, né, de um diagnóstico bem aprofundado e passa para eles, né, isso é importante, assim, a gente não inventa, a gente identifica e apresenta para eles como sendo, olha, isso aqui a gente entende que seja a essência da marca de vocês. Quando a gente apresenta isso, dá um estalo, assim, cara, é isso. Que legal. Isso é a gente. E a partir disso, por isso que a gente fala muito, né, no branding como ferramenta de gestão, porque a partir disso é que as coisas começam a se encaminhar. Começa a tomar decisão a partir dessa percepção. Total. Legal. Bifurcações que tu tem todo dia. Cara, eu preciso fazer esse investimento. Vou por aqui, vou por aqui. O meu propósito vai me dizer. Eu preciso tomar uma decisão de desenvolver um produto novo, um serviço novo. Faz sentido? Não faz? O propósito vai dizer. Legal. É por aí. Aquisição de mercadoria para venda, tudo com base... Isso é uma dor tão latente. Eu lembro de uma situação, tinha uma loja de roupa feminina que ela comunicava através de mulheres mais novas, com outro perfil, totalmente diferente, assim. Só que as roupas que tinham lá eram para mulheres mais maduras, umas roupas mais sérias, mais... E aí era o contraste. Quem assistia imaginava que era uma coisa, chegava lá, não encontrava nada que gostava. E o público que ela queria que chegasse lá para comprar, olhava os stories e dizia, não, essa loja não é para mim. O momento que ela inverteu, ela entendeu o processo e ela entendeu que ela tinha que comunicar diferente para... A coisa começou a acontecer. No caso dessa loja, ela pensava assim, bom, mas eu olho todo mundo... Todas as marcas publicam roupa com meninas, né? Com jovens. Mais modelos, né? Estilo modelo, assim, né? Estilo... Então, o padrão né? Que as pessoas falam. Só que não era a roupa que ela vendia. Então, a marca estava completamente... Destoada, né? Destoada de tudo. E ainda... o slogan dela era: você pode ser feliz do seu jeito, você vai se sentir bem do seu jeito. Só que aí ela comunicava igual todo mundo comunicava. Então não fazia sentido. Daí um dia a gente conversou com essa pessoa e tipo uma pessoa da nossa relação, disse pra ela: olha, tá errado. Não tá dando certo porque tá comunicando uma coisa no teu Instagram, as pessoas... Daí a mulher mais jovem chega lá e não encontra. E a senhora não entra. Porque ela nem sabe que é para ela essa loja. E ela começou a mudar, disse, nossa, mas... E ela começou a convidar as próprias clientes, mais senhoras, para serem as modelos. Aí tem lá a senhora de 60 anos, a de 50... Então, que comunica essa mulher mais madura a marca dela. Então, ela começou a tomar algumas decisões a partir disso, né? Isso é interessante. Eu vejo, assim, a gente teve uma... Porque o telebranding é esse processo de mentoria. É um compartilhar de experiências, né? É um produto nosso. É um produto nosso. São que legal. 10 encontros e nesses 10 encontros a gente compartilha essas ferramentas todas. 10 encontros dá pra fazer muita coisa, hein? Muita, é transformador. Na metade E eu tava imaginando que era, tipo assim, uma reunião, entendeu? Não. É porque a gente... Muito legal. Acho que uma das coisas que sempre aparece no telebranding é nós democratizamos as ferramentas, né? As práticas das marcas fortes. Então, a gente leva, cada encontro é estruturado, a gente mostra, tem lá no nosso Instagram, mas também tem... Cada encontro tem um conteúdo e um objetivo. Legal. Então, tem lá tudo, e as tarefas, tudo. É como se a gente tivesse colocado em 10 semanas as ferramentas, as práticas da Lola. Então, a gente fala, olha, hoje eu fiz isso, né? E vou compartilhar contigo nesse encontro que eu estava fazendo hoje de manhã. Mas, enfim, né? Falando sobre essa da roupa, teve bem no começo da Lola, tinha uma mentoria
que a gente prestava, e era bem isso, assim, sabe? Porque as fotos, são difíceis de produzir fotos, né? Então, assim, as pessoas não sabem produzir fotos de roupa, às vezes não tem iluminação e tal, então pegava e usava o banco de imagens do fornecedor, né? Vai lá pra serra, compra as roupas e tal, Sim. e volta e traz. E aí tinha disso, né? Mas por que tu faz isso? Porque eu quero deixar as pessoas mais bonitas, mais interessantes, né? E aí veio pandemia, então... E aí a gente conversava muito sobre isso, né? Eu lembro que eu falava muito pra ela, olha, pede para essas pessoas tirarem fotos, ou a foto que tu tens, né? Chama aqui, porque eram muitas vizinhas, né? Então, ela se vê, ela coloca roupa e tal, pra mostrar isso, assim. Vamos pensar, né? Se é pra todo mundo se sentir bem, a gente chega num lugar que não tem roupa do tamanho da gente, seja maior ou menor, a gente não se sente bem com o que a gente Exatamente. Então, isso é tudo. Ontem, tava lembrando que hoje à tarde tem um encontro de telebranding. E aí, ela fez uma enquete no Instagram sobre quais produtos queria. E é uma confeitaria. Eu adoro esse caso, porque ela é uma menina. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada por esse caso. Ela tem 21 anos. E ela tá fazendo telebranding. E ela tá produzindo, né? Ela é de Caxias. E aí, ela colocou, o que vocês gostariam de ter? E aí, alguém colocou um doce lá específico. E aí, ela falou, porque ela já tá no telebranding, e ela já sabe o propósito dela. E dela falou, esse não está de acordo com o meu propósito. Muito bom. Então, é isso, né? Eu vou continuar fazendo pote disso, copo daquilo, mas esse não tá. Então, não tá com o que eu desejo entregar para vocês. Muito legal. Sabe que a gente, aqui na Soul, a gente é novo empreendedor. Então, a gente entende muito as dores das pessoas, porque é o que a gente está vivendo também. E a gente está descobrindo muita coisa. Então, depois de uma conversa como essa, a gente faz uma avaliação para dentro e a gente começa a perceber as nossas necessidades. Então, isso é muito gostoso e vai passando um filmezinho na nossa cabeça. Logo que a gente começou, era somente o Gui. A gente não tínhamos um espaço ainda físico, né? E aí o Gui tava pegando como filmmaker, ia em alguns lugares, fazia alguns eventos. E a gente começou a se dar por conta que a gente não gostava, ele principalmente, porque eu fazia mais ali o atendimento e tal, não gostava de fazer evento social. Assim, esses eventos de aniversário, casamento, nananã. E aí, a gente entendeu que seria legal se a gente tivesse um ambiente, assim, tipo, um espaço para atender as pessoas. E a gente começou, a gente estava num outro espaço, não era esse aqui ainda, espaço menor, mas a gente começou a atender as pessoas lá. E aí, as pessoas da nossa relação sempre pediam, vamos lá fazer o aniversário da minha filha. Vai ser um casamento simples, a gente só quer tal coisa e tal coisa. E a gente ainda não estava, assim, com uma gama de clientes para aquilo que a gente gostaria de fazer. E eu lembro que a gente, às vezes, parava assim, mas será que a gente não atende esse só para, né, dar um giro aqui e tal? E a gente conseguir, a gente pensava, não, mas não é isso que a gente quer fazer. E se a gente começar a fazer isso, daí vai falar para o outro, a gente vai se jogar nisso, e não é isso. E a gente vai desfocar do nosso cliente, do nosso alvo mesmo, né? Que é achar empresas, achar gente mais dessa área de comércio, assim, pessoas mais empresarial. A gente não quer atender eventos sociais, a gente não quer atender eventos... E aí eu lembro que quando a gente definiu assim, não, a gente não quer, a gente não vai atender, a gente botou lá na nossa bio no Instagram, não atendemos eventos sociais, porque os nossos amigos vinham e tipo assim, sabe aquela coisa, mas o Gui sabe fazer, poxa, aniversário de 1 ano da minha filha, sério que vocês vão me deixar na mão, vocês não vão fazer, não sei o quê. E aí a gente começou a falar, a pessoa chega, não, é que a gente não faz isso. Essa não é a nossa especialidade. A gente não trabalha com isso. E aí começou a se tornar tanto que agora, assim, as pessoas nem nos pedem mais, assim. É raro alguém chegar e nos pedir, porque já entendeu que não é o nosso business. Não é isso que a gente faz. Então, assim, essa coisa de entender o propósito, entender o que a gente quer fazer, é muito importante, porque senão a gente acaba realmente atacando para tudo que é lado e tu não te especializa em nada.
E aí tu acaba não fazendo nada bem feito, a tua marca não fica atrelada a nenhum serviço ou a nenhum tipo de produto, e as pessoas ficam confusas e, tipo, o que que tu faz, né? Acabam não entendendo. Então, é muito legal, assim, a gente fazer essa reflexão, olhar para dentro, e aí eu acho que a gente pode fazer esse convite, né, para quem tá nos acompanhando, de olhar para dentro e pensar, bom, o que que eu sou, o que que eu quero comunicar, o que que eu quero que as pessoas saibam que eu faça, né? Hoje, se a pessoa entra no nosso Instagram, já vai estar ali bem grande, especialistas em podcast. Porque foi nisso que a gente se especializou. Fazemos outras coisas também, curso online, lives de lançamento, lives num geral, mas a nossa especialidade é podcast. Então, a pessoa já sabe que ela vai chegar aqui, qualquer coisa que ela perguntar sobre podcast, a gente vai estar dominando, porque é o nosso ramo. Então, isso é muito interessante, assim, todo mundo pode e deve fazer, né? É tentador, né? É tentador aceitar os pedidos, aqueles que a gente não quer, né? É tentador. Ainda mais no começo. Sabe total. sabe que até que isso faz sentido hoje pra gente, que vocês falam, pela questão de equipamento. Tem muita gente que vem pedir outros serviços dentro do digital, do audiovisual, e aí a gente pensa assim, tá, mas eu compro esse equipamento, e aí entra esse filtro que vocês falam, a gente pensa assim, cara, a gente quer fazer isso? Não. Nós vamos comprar esse equipamento que é X valor. E a gente sabe que no audiovisual nada é barato. 5 mil, 7 mil, 10 mil, 15 Caminhão. mil. É um caminhão de dinheiro sempre. E aí tu pensa assim, não, mas é que se eu comprar eu vou atender ele agora, porque eu não vou deixar de atender ele, e aí depois vai ficar parado. Aí eu penso assim, tá, mas vamos dizer assim, eu vou ganhar 2x para atender ele. Mas aí o equipamento que eu vou ter que comprar, ou o tempo que eu vou ter que estudar para atender ele, porque não é uma coisa que eu faço, vai me custar 4x. Total. E aí eu penso assim, não, mas pelo menos eu vou ter o equipamento. Depois eu vou ficar parado ali, porque não é o que eu quero. Tu Entendeu? sabe, Gui, quando tu falou ali a questão do filtro, né? A gente já usa esse filtro. Agora, que filtro é esse? Tem na tua cabeça alguma coisinha ali que sempre alfineta, tem na cabeça da Letícia. Mas isso tá claro para todo mundo? Que filtro é esse para que também as pessoas que trabalhem com vocês, os fornecedores de vocês saibam e se identificam com isso? Então, esse é o gatilho, né? E isso é o nome que a gente dá de propósito. Tem uma historinha, vou contar de novo a historinha, né? Eu gosto dessa história. A gente gosta de história. A historinha, a historinha do... A Thay já viu 300 vezes essa historinha. A historinha da NASA, não sei se vocês conhecem, do presidente Kennedy. Não, acho que eu não conheço. Então tá. Então, é uma historinha sobre o propósito, né? Tava lá na corrida de quem levava o homem para a Lua, né? Primeiro era União Soviética ou Estados Unidos, e tava o presidente Kennedy na NASA, e ele enxergou uma pessoa varrendo o chão. E aí ele perguntou para ela o que ela tava fazendo lá. E aí, o que vocês acham que ela respondeu? Varrendo do chão? Essa seria a resposta mais óbvia. Sim. Mas ela respondeu, estou ajudando a levar o homem à Lua. Esse é o filtro da NASA. Era na época, né? Agora, qual é o filtro, então, que é o propósito das outras empresas? E é isso que a gente, assim, briga loucamente. Briga loucamente, né? Para fazer com que as empresas entendam esse negócio. Isso tem a ver com cultura? Total. É isso. Cara, eu quero que todo mundo ajude a levar o homem para a Lua. E não abro mão, não negocio que pessoas que estejam aqui não estejam em prol desse propósito também. Muito bom. Não abro mão, não negocio. Sabe? Então, é isso. A partir daí que a coisa começa a fluir. Sim, muito bom. Muito bom. Sabe, a gente teve uma cliente, foi uma experiência muito legal também. Acho que eu até já contei isso em outro podcast, agora eu não sei. Mas ela chegou um dia mais cedo aqui e é uma pessoa que está no mercado audiovisual, assim, trabalha na RBS, então já tem todo uma jornalista, uma pessoa reconhecida. E um dia ela chegou mais cedo, ela disse, hoje eu cheguei mais cedo por um motivo. Eu disse, sim, é porque eu quero falar contigo uma coisa. Ela falou assim, deixa eu te dizer,
o estúdio de vocês é muito bom. O que vocês fazem é muito legal. Não percam isso. Eu tô vendo que vocês estão crescendo, vocês estão chamando outras pessoas para trabalharem com vocês. Não precisa ser tu que vai servir o cafezinho, não precisa ser tu que vai colocar o bolinho, que vai entender o nosso gosto e que vai fazer isso, mas tu precisa ensinar as outras pessoas a fazer isso. E aí ela ficou assim, uns 40 minutos conversando comigo. E assim, foi um presente para mim, realmente, porque ela trouxe essa clareza assim de cultura. E a partir dali, eu disse falei com o Gui, a gente precisa estar reforçando o tempo todo pra gente, o nosso slogan e o nosso propósito é comunicar ideias e sentimentos. Então, como que a gente faz isso? Então, a gente sempre conversa, hoje a gente tem 3 profissionais que trabalham com a gente e toda semana, toda hora, a gente está batendo. Comunicar ideias e sentimentos. A pessoa, quando chega aqui, ela precisa estar num ambiente de segurança, ela tem que se sentir à vontade. Não é todo mundo que se sente à vontade na frente de uma câmera. Então, ela precisa se sentir à vontade, ela precisa se sentir bem, saber que tem gente que está ali feliz, né, por ela estar gravando o conteúdo dela, feliz porque ela está realizando um sonho, porque nessa mesa aqui muita gente realiza um sonho. A pessoa diz, nossa, eu sonhava em fazer um podcast e agora eu tô aqui. Eu sonhava em gravar meu curso e agora eu tô aqui. Cara, que presente a gente poder fazer parte do sonho da pessoa. Então, a gente precisa fazer com que ela se sinta bem aqui, com que ela realmente se sinta à vontade. Esse tem que ser nosso diferencial. Então, a gente não abre mão aqui do pão de queijo, do café gostoso, sabe? Da bolachinha, do bolinho, da pessoa realmente se sentir em casa. Ela se sentir bem para entregar aquilo que ela tem de melhor. Para ela comunicar as ideias e o sentimento dela aqui. Então, isso é muito louco como, às vezes, a gente pode estar... Porque quando era só nós dois, foi 1 ano nós dois no estúdio, era muito mais fácil. Era fácil, né? Era muito mais fácil. Só um olhar atravessado, assim, você resolve, né? Então, assim, as pessoas já sabiam como é que funcionava. Agora, eu tenho um desafio que é ficar o tempo todo lembrando as pessoas, tipo, olha, é assim, o atendimento é dessa forma que a gente faz desse jeito, é o cheirinho, é isso, é aquilo. Botaram perfume, fizeram não sei o quê. Então, assim, tu não se desviar desse propósito é um desafio diário, né? Assim, tem um ponto que eu acredito que seja bem importante, que me parece que é a hora da gente ter essa clareza aqui, né? Que existe o propósito e existe o posicionamento. São coisas diferentes. Ok. Muito bom. O propósito, ele é identificado. Então, ele vai olhar para a história de vocês, né? Por que vocês surgiram, por que... E, às vezes, muitas vezes, tem a ver com o empreendedor. O que tem aquela pessoa, o que fez, né? Pode ser, ele foi demitido, enfim, não é aquela coisa glamurosa, acordei e pensei no propósito, sabe? Eu olhei uma frase motivacional na rede social, e não é isso. Por que tu faz o que faz? Tu faz bolo, tu faz camiseta. Por que tu faz? Para dar uma vida melhor para meus filhos. E aí a gente vai fazendo perguntas e isso. Então, o propósito, ele é sempre um verbo, ele é mobilizador, tá? E ele vai ser a sustentação daquela marca, enquanto ela existir. O posicionamento é outra coisa. Ok. Posicionamento é a imagem que tu quer criar na cabeça do teu público. É como tu quer ser visto. E ele pode mudar. Então, a Soul, vamos pensar assim, hipoteticamente, ela surgiu para comunicar sentimentos e qual é a outra expressão? Ideias. Comunicar ideias e sentimentos. Tá? Um verbo tá ali, vamos fazer aqui um brainstorm, né? Uma coisa que a gente faz lá. E aí esse é o movimento dela. Então, ela surgiu como produções, mas ela podia surgir como um palco. Ok. Poderia ter outras coisas. Agora, como vocês querem ser vistos? Aí vocês foram dizendo não. Vocês foram botando limite. Né? Porque se a gente não faz isso... as outras pessoas vão fazer. E tá tudo bem, não é um problema. Mas vamos pensar assim, talvez os pais de vocês, os parentes, queriam ajudar vocês no começo da carreira. E eles dizem, eles fazem vídeos. Então, eles vão construindo. Se a gente não diz como a gente quer ser visto, a gente não consegue construir o posicionamento. Então, propósito, eu encontro. Posicionamento, eu crio, de acordo com os objetivos da empresa. Daqui a pouco, vocês não querem mais. Passou essa fase de vocês. Vocês cansaram, esgotaram, vocês querem se mudar, vocês querem fazer outra coisa.
vocês vão continuar comunicando ideias e sentimentos, mas daqui a pouco vocês vão escrever livros. Perfeito. Aí o posicionamento é outro, mas o propósito continua ali. Então, este é um ponto que a gente bate muito. Por que a gente faz o que faz? Eu lembro no começo, a gente pode falar um dos clientes, assim? Tudo bem? Claro. Por favor, fica à vontade. A gente tem o Bonfa, né? O Bonfa também é outro xodó, assim. O cachorro do Bonfa. A Fran, que é a gestora que está à frente, ela, no começo, a gente identificou o propósito, né, do Bonfa, e daí ela falou assim, ai, tô preenchendo essas planilhas aqui. Ai, meu Deus do céu, tem que... Não, eu tô cumprindo com o meu propósito. Sabe? O preencher a planilha é isso. Sim. Eu vou construir o meu... Tô fazendo o meu propósito. E se eu fizer isso, eu vou construir o meu posicionamento. Então, isso é muito, porque foi como a gente fez. Então, é como a gente faz todos os dias, né? A Thay tá aqui, a gente tem uma parceira de equipe que tá em Portugal. A gente tem outra que tá, né, lá na Zona Sul. Enfim, as pessoas estão aí. Tem outra que tá no Menino Deus, digamos assim. Então, nós na Zona Norte. Então, a gente trabalha em alguns momentos juntos, em outros momentos online. Mas a gente reforça. Todas essas pessoas que estão conosco sabem que elas estão fazendo aquilo para transformar a empresa por meio da marca. Às vezes a pessoa não sabe mexer no WhatsApp. Então, a gente, né, pede apoio para a Thay, que é a nossa líder de operações. Thay, apoia. Vai ali, faz, né, no WhatsApp Business, não sei o quê. Por quê? Porque isso vai impactar. Porque tem a ver com o nosso propósito. Então, acho que esse era um ponto. Acho que para não é encerrar, mas para dar mais luz ainda ao propósito, ao mesmo tempo que ele te dá um foco danado, né? Limitando as loucuras do dono, que é uma das nossas... Uma frase, tem até um adesivo disso. Muito bom. Ele te dá uma liberdade estratégica muito grande. A gente sempre fala assim, se tu quiser vender água de coco em Tramandaí, tu pode, desde que o propósito esteja atendido. Senão, cara, não tem porquê. Não tem porquê. Então é isso, propósito é a base de todo o nosso trabalho, que a partir disso a gente começa a destravar os valores. O propósito, ele era aquilo que a gente chamava antes de missão ou são coisas diferentes? São coisas diferentes. Propósito a gente não muda, né? Entendi. Propósito a gente não muda. A missão, visão, valores é algo que a gente trabalha muito. Né? O que a gente quer viver aqui dentro? E como é que a gente vive isso? Legal. Né? Para que todos que estejam junto com a gente tenham sempre a mesma orientação, o mesmo direcionamento. Legal. Né? Para que a nossa contratação, a contratação de pessoas, seja a partir do fit cultural e não mais pelo currículo. Então, a gente quer que que estejam trabalhando conosco pessoas extremamente direcionadas e conectadas pelo propósito, pelos valores. Senão, cara, eu sempre falo, né? A Odebrecht tinha como ética, né? Um dos valores, né? E aí deu no que deu. Então, assim, tem que ter valores, mas tem que saber exercê-los e praticá-los e vivenciá-los todo dia. Muito bom. Os exemplos, né? Eu sou a rainha dos exemplos. Ótimo. A gente fica intercalando, assim, né? Eu acho que é a coisa da sala de aula, assim, né? Isso aqui, não sei o que, vamos pra lá. A gente também tem 2 clientes totalmente diferentes. Para dar trazer exemplos para o que o Lucas está falando. A gente tem um cliente que a gente refez a pesquisa, que a gente faz uma pesquisa intensa no começo, né? Então, eles já estão... Teletex está há 3 anos? 3 anos. 3 anos conosco. Então, assim, a gente, quando chegou e a gente refez agora... E assim, as pessoas entrevistadas, que são colaboradores, são clientes, são parceiros, e eles têm mais de 300 colaboradores. Eles trabalham com empresas muito grandes, são a tecnologia que está por trás de aeroportos, muita coisa assim. Os colaboradores, eles repetiram exatamente os valores. Eles não precisaram decorar os valores. Porque eles têm frases, e às vezes frases clássicas, como juntos somos mais fortes, né? Eles têm um que é olhar o mundo pela lente dos outros. Então, assim, eles repetiram tudo. Tipo, eles estão vivendo aquilo. Né? E a gente tem clientes também, então, na hora de contratar alguém para o RH, para gestão de RH, para gestão, para um diretor, eles olham para pessoas que têm esses valores. Então, todo mundo sabe que quem trabalha lá tem esses valores. Se conecta com isso, né? E a gente tem clientes que estão... a gente tem cliente em Belém, né? E aí eles entram em contato conosco e aí eles estão assim, poxa,
como que a gente faz isso? Olha que essa pessoa não vem trabalhar. Um atendente de caixa, são, sei lá, 4 pessoas. Falso. Eu sei que é um atestado falso. Como que eu faço? A gente fala, olha, tá bem no comecinho. Então, assim, vamos lá. Os valores de vocês são estes, né? A gente está identificando os valores. Então, na hora de chamar alguém, que o Lucas sempre fala também, né? Na hora que ele orienta bastante essa parte, pede para a pessoa te dar um exemplo. Como que ela lida com isso? Como que ela lida com aquilo? Legal. Pede um exemplo disso. Porque daí, ok, talvez ele não tenha o melhor currículo técnico, mas ele é uma pessoa conectada com os valores. Eu ia trazer isso, assim, eu acho que na hora da gente chamar alguém para trabalhar com a gente, essa coisa, assim, entre a qualidade técnica e os valores pega, porque às vezes tu conhece uma pessoa que ela é tecnicamente aquilo que tu precisa. Só que o perfil dela não é o que tu precisa. E aí tu entra em, tipo, será que eu pego esse outro que tá mais conectado com a empresa, mas talvez eu vou ter que treinar ele um pouco mais. Eu acho que isso é uma coisa que vocês devem lidar bastante, né? Com essa dúvida, assim, do empreendedor, Todos os enfim. dias. E assim, a gente tem casos, né? Nós não somos uma empresa de RH, né? Então, mas a gente sabe da conexão, da importância dos valores. Eu trabalho muito a coisa da comunicação. Como que a gente se comunica, né? Quais são as estratégias? O Lucas pensa muito a questão da gestão. Mas a gente sempre traz isso. Olha, tu tem uma equipe que tem que se desenvolver. E aí, a gente conecta com outros profissionais. E esse outro profissional que tem, né, conhecimento de RH, que é uma pessoa que trabalha com essa gestão, ela está junto conosco nas reuniões. A gente chama para uma reunião, né? A gente fortalece os valores. Eles chegam e perguntam, mas o que as pessoas têm que transparecer, né? Como que elas têm que viver? O que elas gostam? Né? Porque não adianta, por exemplo, às vezes tu tem um colaborador, uma pessoa que não é disponível para estar no digital fazendo stories. E tá tudo bem, é o jeito daquela pessoa. Mas talvez na hora de selecionar, isso precisasse estar ali. Né? Então, esses pontos dos valores, eles são muito importantes, porque eles te dão um olhar, ele é maravilhoso tecnicamente, mas não tem nada com a gente, não tem nada a ver com a gente. Que lá na frente vai trazer um problema grande, assim, né? De identidade, de tudo, assim. Vai olhar para aquele profissional e vai pensar, cara, frustração. O que tu tá fazendo Pros aqui? dois lados. Exatamente. E talvez o colaborador também. também. Vai dizer, gente, eu não tenho nada que ver com essa marca. Por que eu tô aqui? Né? Muito então, bom. Esses pontos são importantes. Vamos dizer assim, uma empresa que já está há algum tempo no mercado ou alguém que ainda é só a pessoa, né? Como é que qual que é a importância de uma vez por todas ela olhar para isso, assim, para essa questão da marca, de identificar o propósito, qual é a diferença que vai fazer, assim, sabe, no dia a dia dela? Que talvez alguém está nos acompanhando aqui e está pensando, nossa, eu nunca pensei nisso, e será que eu preciso, né? Porque eu tenho minha empresa, talvez tenham poucas pessoas ali, ou sou só eu sou uma cabeleireira, eu tenho minha loja, eu vendo. Qual que é a importância disso que a gente está falando aqui? Bom, para começar, assim, né? Se a gente tem uma estatística que fala que 95% das empresas são apenas empresas e 5% são consideradas as empresas, né? Por pensarem na marca, por pensarem em gerar valor para o cliente, por pensarem na experiência, por pensarem numa identidade. E quando a gente começa a trabalhar esse processo todo, o que acontece, né? Uma maior consideração de compra. Então, a gente começa a perceber... tanto é que o nosso objetivo maior aqui, né, Letícia, é incrementar o faturamento dos nossos clientes. Perfeito. Em 100 milhões até 2025, por meio dessa gestão orientada pela marca. Então, não adianta nada a gente falar de marca. Acho que agora as pessoas estão começando a gostar. Sabe? Tava falando de vender. Cara, As pessoas elas falam muito disso. É muito bonito, é muito legal. Mas se na prática esse troço não der resultado, não valeu de nada. Nada. Então, assim, incremento nas vendas, menor custo de aquisição de clientes. Né? Por quê? Porque a gente começa a fazer investimentos mais assertivos, a gente identifica quem é o nosso cliente ideal, a gente sabe como é que a gente pode impactá-lo da melhor maneira possível, com o menor custo de investimento de mídia e tal. Então, assim, só coisas boas, né? A gente começa a contratar certo
pessoas certas, pessoas que estão conectadas com a nossa marca. Então, assim, quando isso começa a acontecer, é só coisa boa. Sabe o que eu acredito que... e é isso assim, ó, nós não começamos, a gente entendia um pouco, mas muita coisa a gente foi ajustando. No cheiro. Então, hoje a gente eu converso com outras pessoas que estão começando, eu tento colocar na cabeça delas o seguinte, olha, procura pessoas que entendam. Entende a marca de vocês, o propósito de vocês, o que vocês querem fazer antes de começar. Se vocês já pensarem para frente, mesmo, mas não adianta eu pensar lá na frente, mas já pensa na frente para, pelo menos agora, no início, começar a ser intencional. Senão tu vai chegar lá e vai dizer, pois eu quero fazer tal coisa, aí tu olha para trás, mas é que eu não registrei, eu não fiz um registro da construção da minha marca, de como eu fui crescendo, os métodos que eu utilizei. Então, se tu já for intencional agora, é muito mais fácil. Uma coisa que a gente conversa com vários empreendedores e muito a gente se bateu no início nisso, e a gente vê outros empreendedores se baterem, que tu tentar vender para uma pessoa que não é o teu público. Total. É um desgaste, porque o cara fica ali... Por exemplo, nós temos podcast. Esses dias eu conversava com outro dono de estúdio e disse, cara, não é todo mundo que tem condições de fazer um podcast. Essa é a realidade. O custo do podcast se tu fizer 4 episódios, dá mais que um salário mínimo por mês. Então não adianta eu querer oferecer um podcast para quem recebe um salário mínimo. O cara tá ali trabalhando para pagar o aluguel, tem família para sustentar. Tu tem que ter a clareza de quem é o teu público. Quanto que esse público ele precisa ter em mãos para poder investir no meu produto. Uhum. Senão a gente fica naquele negócio ele tentando vender para a pessoa errada. E se frustrando. E se frustrando, e a pessoa fica pechinchando, e fica ruim para ela, e fica ruim pra gente, e todo mundo sofre, tu não sai do lugar, porque não entende princípios básicos que tu resumiu aqui agora, que é qual é o meu propósito, quem eu quero alcançar, como eu quero comunicar, qual é a parcela da sociedade que o meu produto faz sentido. Isso não quer dizer que isso não é possível para todos. Só que eu tenho que ter clareza que não tem. Esses dias eu falava que eu disse, olha, se eu fosse um trabalhador comum que recebesse um salário mínimo, eu não seria um potencial cliente para podcast. Talvez eu começaria em casa com o meu celular, com o que eu posso. Talvez não seria um estúdio de primeiro momento. Porque é a realidade. Uhum. Então, acho que tu entender a tua marca, entender princípios básicos no início, que tu resumiu assim, a respeito de marca, te facilita a vida. A gente tem assim, tanto para quem está começando, quanto para quem já está, às vezes herdou aquilo ali. É um negócio de família, a gente tem muito negócio familiar também. Então, eu herdei isso aqui da minha família, agora eu quero dar minha cara, né? Mas acho que alguns pontos, estava aqui pensando, falei, meu Deus, acho que daqui a pouco vou ter que começar a anotar, assim, tudo que, né, os insights. Mas, dessa coisa do planejamento, né? É muito difícil para um empreendedor saber, daqui 5 anos, onde é que eu quero estar. Mas a gente aplica uma ferramenta que são práticas, né? Que são as OKRs. Mas, enfim, sem precisar traduzir, a gente pensa assim, o que eu quero para esse ano? Eu quero chegar ao final do ano com a casa organizada, né? Eu quero chegar ao final do ano com a empresa organizada. Eu quero chegar ao final do ano faturando tanto. Eu quero chegar ao final do ano tendo tanto de Prolabore para mim. E aí a gente vai a cada 3 meses. Então assim, nos 3 primeiros meses, o que tem que fazer? Então, vamos nessa área. E aí a gente consegue chegar lá. Porque essa é uma dificuldade, né? Como é que eu vou conseguir projetar uma coisa que eu nem comecei? Ou, eu sei que eu quero mudar, mas eu não sei bem como eu quero mudar. Tá? Então, o que te incomoda hoje? E aí a gente trabalha com isso, com esse planejamento, a gente faz reuniões. Então, é possível aplicar algumas ferramentas para quem é bem pequenininho. A gente tem uma cliente que foi o final do ano dela, né? Que é SBL também, né? Da Amor do Céu, que é um outro caso. Ela era uma enfermeira, né? Chefe de uma área, né? Muito legal. Decidiu, não vou mais fazer isso. E ela faz bolos, confeiteira, né? Mas em Viamão. E ela sempre quis... Todos os bolos, as coisas têm nome... É uma casa de vó. Então, ela entendeu quem é o público dela, né? A gente tem uma outra ferramenta, que é o cliente ideal, que
que é uma ferramenta adaptada, né? E que a gente aplica e tá, então vamos lá. Quem é essa pessoa? Quanto ela ganha por mês? Que idade ela tem, né? A gente desenha junto aquele que é o teu melhor cliente. E tu tenta encontrar mais 10 daquele melhor cliente. Então, a gente foi aplicando isso com a Cibele, né? A Cibele foi sozinha, depois ela trouxe mais a Agnes, que tá junto com ela, enfim. E assim, a gente foi botando meta. O que ela queria? Faturar X no final do ano. Ela conseguiu X mais tanto. Ai, que Então, legal. assim, é muito legal. Tipo, eles nos mandavam mensagem, né? E foto. E olha aqui. E não acredita, já é tanto. Então, assim, é possível. Desde que tu tenha essa organização, esse registro. Então, para quem tá começando. Mas também para quem já tá há muito tempo. Então, já tá há muito tempo e tá falando, gente, o mundo mudou, eu não sei mais para quem que eu vou vender, as pessoas não compram mais do que eu compro. Tá, qual é o teu propósito? Como tu quer ser visto? E vamos lá. Quanto tu tem que faturar? O que tu tem que fazer? E a gente divide 3 meses, que a gente chama de quarters. A gente vai fazendo um planejamento anual para poder chegar em algum momento e viver a vida do jeito que quer. Muito legal isso que a gente está falando, porque lá no final, o que a gente quer realmente é vender mais. O propósito de uma empresa, não é o propósito, acho que eu usei a palavra errada. O objetivo de uma empresa é faturar. A gente precisa viver, precisa pagar as contas, né? Então, esse é o objetivo final. E talvez alguém pensando assim, mas o que eu quero, gente que goste da minha marca? O que eu quero, gente que fale bem de mim? Eu quero é cliente, mas é que são coisas que estão ligadas, né? Essas coisas todas estão ligadas. Eu acompanhei uma palestra do Caíto, que tem um case ótimo, né? Quando se fala de marca, porque Chili Beans é uma marca que as pessoas são apaixonadas. Né? As pessoas gostam daquela marca, elas compram, elas se sentem felizes em comprar um produto daquela marca. E ele estava compartilhando um pouquinho como é que ele fez isso, assim. Ele logo entendeu que precisava fazer as pessoas se apaixonarem pela marca dele. Enfim, é uma marca que tem muitos fãs, né? E que legal que a gente consiga fazer isso com o nosso negócio, né? Inclusive, isso eu tô usando Chili Beans. Viu? É um case legal, assim, né? Eu me lembro que eu trabalhava com ele, com esse case em sala de aula, do tempo que ele levou as malas, né? Foi para os Estados Unidos, voltou, enfim. Mas, assim, a gente quer, vamos pensar lá, né? Para essas pessoas que são pequenos empreendedores, eles querem que no grupo do WhatsApp as pessoas compartilhem o contato deles, né? É isso, assim. Alguém tem uma recomendação de quem conserta ar-condicionado. Alguém tem uma recomendação de uma ótica legal. Alguém tem uma recomendação de quem faça eventos. A gente quer que alguém compartilhe. E aí, as pessoas, quando elas vão compartilhar, elas têm que buscar na cabeça. Quem é que elas recomendariam porque teve uma boa experiência, porque responde rápido, porque... É esse aqui. Né? Eu brinco, as pessoas falam assim, queriam as nossas agendas, sabe? Porque é uma rede de contatos. E é isso. Então, assim, a construção da marca, a gente passou por isso. A gente ficou pensando como que a gente quer que as pessoas nos vejam. Como que a gente quer? E a gente fez pesquisa pouco para ver, a gente monitora para saber como que as pessoas veem o Lucas, a Dani, a equipe toda. Porque nós começamos só nós dois, né? Então, isso e a gente foi estudando. Então, como se a gente tivesse assim, vem, me conta teu problema e eu vou te dizer assim, olha, eu tenho esse. Vamos aplicar isso aqui. E aí a gente encaminha, sabe? Agiliza esse processo. Muito bom. Então, é isso. É como que as pessoas lembram da gente. Sabe que é uma coisa importante, eu acho que quem nos ouve assim, buscar parcerias como o da Lula. Porque nós precisamos... E eu falo, acho que no geral... Pelo que a gente vê na internet hoje, muito de cópia, é que as pessoas, elas estão copiando, mas elas não têm o penso por trás, elas não sabem por que estão fazendo aquilo. É só receita, né? Eu sei que eu tenho que fazer isso, mas o porquê eu estou fazendo isso, eu não sei. Aí cai na situação daquela loja, e eu acho que a realidade de muitos empreendedores é o seguinte, que eu vi que todas as lojas de roupa feminina usam modelos ou usam as fotos que a empresa disponibiliza. E aí não está dando certo, mas ela não sabe por que está fazendo aquilo. Ela não tem o conhecimento por trás, ela não tem a teoria, o porquê que eu tenho que fazer isso. Por que essa pessoa usa mulheres mais maduras com roupas desse jeito, ou mulheres mais jovens, ou modelos? Por que ela usa isso? Não é? Ela usa e eu vou usar também. Porque chega uma hora que eu acho que
que é o vamos ver assim, que a coisa começa a apertar e aí tu vê que a pessoa não sabe. Ela só tá repetindo e aí cai aquilo que vocês, acho que no início falaram. A pessoa faz o que todo mundo faz. O fulano ensina, aquelas receitas tradicionais já não dão mais certo. Não é porque o método é ruim, mas é porque a pessoa ela não entende o porquê que o outro está fazendo aquilo. Ela só está fazendo. Ele disse que eu tenho que postar de manhã, de tarde, de noite. Eu tô fazendo, mas por que não tá dando certo? Porque ele é um picareta, porque para ele dar certo, para mim não dá. Mas é que eu não tô pensando o porquê que tá dando certo para ele, o porquê que ele tá fazendo. Eu só tô fazendo. Eu acho que tem alguns pontos. Às vezes é picareta mesmo. Sim. Né? Sim. E eu acho que é importante a gente ter clareza disso, sim, né? Porque... E aí, tem uma parte das pesquisas que a gente faz, seja com um pequeno empreendedor ou com um grande, que aí a gente olha para o mercado. A gente fala assim, todo mundo tá fazendo. Tá bom, então a gente faz uma listinha de todo mundo. Quem é esse todo mundo? E vai lá e olha por Instagram de cada um. Olha, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Me conta por que tu gosta disso e tal. Aí a gente olha para esse mercado. Aí a gente pergunta, agora me conta quais são as marcas de qualquer mercado que tu gosta muito. Eu gosto da Apple. Eu gosto do Google. Eu gosto do... Não sei. Nubank, Tá na gosto moda desses, gosto desses. Tá, então a gente vai lá e olha. O que essas marcas fazem em comum? Vamos imaginar que seja usabilidade, é fácil de acessar. E tu tem uma loja de roupa. É fácil, eu gosto, porque é rápido o atendimento, tarará. Tá, então olha só. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso aqui que é legal, que as pessoas estão dizendo que é legal, que é o teu público, e aí a gente vai colocar na tua marca, que é o que a gente chama dessa brecha de diferenciação. Então aí tu não vai te diferenciar, talvez as fotos sigam as mesmas, porque tu não consegue produzir fotos. Okay. Mas tu vai ser mais rápida na resposta. Tu vai diminuir a fricção, né? Essa é uma expressão que o Lucas usa bastante. Diminuir a fricção. Então é no WhatsApp que tu vai te destacar. Entende? Então assim, olhar para todo mundo, ok. Perfeito. Mas pensa naquela experiência que tu gosta. Tu gosta de um mercado. O que tem naquele mercado que é tão legal? Eles servem café. Tá bom, então, quem sabe? Tem uma outra cliente nossa que é revenda de semijoias. E aí, o que diferencia ela? A gente tá começando também. É que ela recebe... Vamos pensar assim, quem revende semijoia, né? Então, a pessoa vai lá, escolhe o kit, a pessoa que é o dono da marca, entrega o kit, pega e acerta. Não, ela criou um espaço e aí ela serve bolo, aí calor até picoleta, não sei o quê. Aí a revendedora vai lá, entrega e... Nossa, olha aqui. Sabe? Então, assim, ela pegou o que tem de outro mercado. Não é o que todo o mercado dela faz. E ela consegue se diferenciar por causa disso. Então, estes pontos são para a rede social. Então, como que responde o teu Instagram? Tu entrou lá. E aí? Como é que as pessoas falam contigo? Tu fala com as pessoas? Como que é a mensagem que a gente sempre coloca? O Lucas é o dono do Instagram da Lola. Assim, o responsável. Eu sempre falo assim, né, Guilherme? A gente tem um canhão na mão e não sabe aproveitar. Que é o Instagram. Sim. Né? E... Hoje, cada seguidor novo que entra no nosso perfil, se eu entro no dele, vejo assim, se não é algum robô, alguma coisa assim, eu vou lá e dou boas-vindas. Olá, seja bem-vindo, meu nome é Lucas, eu não sou robô, né? Que bom poder estar aqui contigo. Cara, dos 10 que entram assim, 5 respondem. Legal. Dizendo, nossa, que legal, e 2 vai para alguma venda. Que legal. Um simples contato. Simples contato. Né? O que a gente faz quando entra um seguidor novo? Vai perguntar pra galera, a maioria não faz nada. Nada. Mas é um simples boas-vindas. Então é isso, sabe? Preparar a rede social, deixar ela pronta para quando alguém entrar. Cara, alguém te marcou. Um cara que veio aqui, tem 30 mil seguidores, te marcou e a nossa rede social não tá pronta para receber esses seguidores novos. Quem nós somos, o que a gente faz, como a gente faz, como é que faz para contratar a gente. Não tem stories, tem nada. E isso a gente aprendeu na marra, porque a gente teve Aprendeu? Foi uma coisa assim, foi uma citação, né, de um cliente nosso. E aí, choveu, gente. E aí eu lembro que o Lucas falava assim,
nosso Instagram nunca mais vai ficar assim, sem ter uma vida, né? Porque assim, a gente existe, a gente faz coisas o dia inteiro. Então a gente colocou meta de stories, o Lucas tem meta de stories. Mas assim, se for o Lucas, se for eu também já peguei, porque tá lá logado no meu Instagram também. O Lucas tá numa reunião. E aí começa a entrar gente, né? Eu não vou deixar esperar, mas a Thay, quem for pegar, vai dizer assim: oi, eu sou a Dani, eu não sou um robô, né? Como que tá? Então assim, é o mesmo processo. Entra lá, vê. Então o processo está ali. Para que todo mundo. Então, o Instagram tem que estar ali pronto. O que vocês estão fazendo hoje? Eu não preciso... eu não gosto. As pessoas falam, não gosto de ficar dancinha ou ficar mostrando que eu tô comendo. Mas não precisa isso. Né? Mostra coisas da tua rotina. Exatamente. Não precisa ficar para ti sempre, se tu não te sente confortável. Mas, poxa, tu tá fazendo alguma coisa. E descansar também é importante. Também dá para mostrar que tá descansando. É verdade. E tem algumas diquinhas, assim, né? Então, A gente gosta de se responde, se tem alguma interação já nas mensagens do Instagram, então tira o cara dali, tenta tirar ele ir pro WhatsApp, estabelecer uma relação com ele pelo WhatsApp, né? Para tu ter já o contato, que é o maior bem comercial que ele tem, é o WhatsApp. Sim. Né? Então, e a partir do WhatsApp já começar a fazer a venda, encaminhar como é que a gente pode ajudá-lo. Então, tem um monte de coisa. Sim. Eu acho que essa pegada, assim, de conseguir olhar para aquilo que está dando certo e reestruturar para o teu negócio é uma coisa que todo empreendedor precisa treinar a visão para fazer. Total. Né? Porque se a gente conseguir realmente assistir uma propaganda na televisão, começar a observar os lugares que a gente vai... aconteceu uma coisa nesse final de semana, a gente foi comprar um presente para um afilhado. A gente não tem criança, então pra gente é mais difícil comprar um presente para uma criança, porque a gente não tem convívio assim. E a gente entrou em 2 lojas. Na primeira loja a gente entrou e era como se a gente não tivesse existido. Assim. A gente entrou, ninguém assim. Cruzamos por 4. Nós temos uma filha pequena, então a gente frequenta. Cruzamos por 4 vendedoras. Ninguém, nenhum. As 4 e no era balcão. assim, tava abrindo a loja, sabe? Era cedinho. E ninguém nos deu um bom dia, ninguém nos perguntou nada. E aí nosso afilhado ia fazer 6 anos. Então, tipo, eu falei pro Guiá, vamos olhar nas caixas, né? Idade de indicação. Que daí a gente vai ter uma noção se é pra criança, se é ou não, né? Mais ou menos por aí. Daí, tinha uma loja do lado pra gente ir também. A gente saiu daquela loja, nada nos interessou, né? Até porque, né, o atendimento foi não teve péssimo. atendimento. Ele não existiu. A gente saiu e entrou na outra loja. A outra loja, ela tava com um cheirinho bom. As vendedoras estavam sorrindo. Uma loja bem iluminada. Bem iluminada, as prateleiras assim, bem organizadas. Tudo bem organizado. E ela, bom dia, não sei o que vocês estão procurando? A gente já falou, nosso afilhado tá de aniversário, 6 anos, é um menino. E aí ela já, os brinquedos de menino ficam desse lado, aqui vocês podem ver essa indicação. Na cidade, geralmente, gostam disso, tananana. Então, tipo, outro tipo de atendimento. Só que a gente já avaliou isso, o cheirinho, que é uma coisa que a gente procura ter aqui, esses cuidados. Mas se eu sou uma pessoa que não tô ligada, eu só penso assim, esse aqui eu gostei, esse aqui eu não gostei, mas eu nem sei do que eu gostei, do que eu não gostei. Agora, no momento que eu sou um empreendedor e eu quero replicar o que eu gostei e não quero o que eu não gostei na minha empresa, eu preciso estar atento a isso. Total. Tanto na vida offline quanto na vida online. Eu preciso estar o tempo todo atento ao que eu gostei e ao que eu não gostei. Preciso escrever, pensar exatamente o que eu gostei, exatamente o que eu não gostei. Então, a mesma coisa quando um cliente vem aqui e elogia, nossa, eu gostei muito. Eu pergunto, do que tu mais gostou? Porque eu preciso entender o que realmente aquela pessoa gostou. O que fez sentido para ela? Porque eu posso achar que o que ela gostou foi da qualidade da nossa imagem. E talvez para ela o que ela gostou foi do sorriso, do atendimento, do carinho que a gente tem, do cuidado. Então, esse talvez seja o meu diferencial. Porque a câmera, com uma qualidade boa, é o mínimo.
eu preciso ter isso, porque eu trabalho com isso. E agora, o atendimento é, de repente, realmente o que é o meu diferencial, o que faz a pessoa preferir o meu espaço do que outro. Então, ter isso, assim, acho que muito claro, é importante. E conseguir olhar para os negócios, que nem a Dani estava falando, né? Eu consegui olhar para o Nubank, ver o que eles fazem, que eu gosto tanto, que eu sou apaixonado por essa marca. Esses dias a gente estava com um amigo, a gente passou na frente do mercado, ele disse, eu amo esse mercado. Eu disse pro Guilherme, meu Deus, eu quero que alguém fale assim da só um dia. Assim, do nada, a gente nem ia passar no mercado e nada, ele olhou assim, eu amo esse mercado. Saiu aquilo assim, nossa, eu quero que alguém passe na frente da sua e diga, eu amo a sua desse jeito, né? Então, identificar isso, eu acho que é bem importante, né? É legal, assim, porque a gente, quando começa a trabalhar com mais força, com as marcas, né? É uma questão de adequação. Então, assim, isso passa a deixar do gostar e não gostar para ser adequado ou inadequado para aquele negócio. Então, tu vai perceber, sei lá, na loja de criança, é adequado que seja mais acessível, que consiga manusear, né? Que a gente tenha uma noção de que tipo de criança a gente, né, quer criar. Então, assim, que informações essas pessoas precisam ter. Então, o que é adequado ou inadequado para aquilo ali? É adequado, eu gosto de... O Lucas gosta muito de perfume e eu não gosto tanto de perfume, sei lá, tá? Bom, então, para o nosso negócio, o que é adequado? A gente pode manipular aroma. Então, pode fazer um cheiro de baunilha. Pode fazer um cheiro de, não sei, outra coisa, né? A gente tem um cliente que ele queria criar essa experiência. Assim, as marcas que mais ficavam na cabeça tinham aroma. Numa loja, uma marca de roupa. E aí, eles manusearam, a gente orientou, olha, a imagem, a marca tem esse propósito, ela tem esse estilo visual, não sei o quê. Então, esse é o caminho para a criação do aroma, que é uma empresa aqui de Novo Hamburgo, do aroma, não lembro, aqui perto, não lembro bem. E aí, conversei com eles e eles criaram opções de aroma e tal, e aí me mandaram, que é um custo muito pequeno. E aí, foi tão importante isso que as pessoas pediram para comprar o aroma, sabe? Então, é isso, assim, isso é adequado, isso é inadequado. É olhar para as coisas. É aprender a olhar. Onde tu estiver, é tu aprender a olhar, né? É tu perceber que tem um cuidado no cestinho do banheiro, né? Então, assim, que tem um cuidado com a chegada, que tem... Então, assim, qual é o cuidado que essa pessoa tem? Né? Aprender a olhar para isso, porque qualidade, tipo, como falou da câmera, uma coisa que a gente sempre começa assim, qualidade, matéria-prima de qualidade e remuneração, ser remunerado, todo mundo tem que ter. Então, o meu diferencial é qualidade. Então, tu tá sendo pago pra isso. Então, é isso que eu tô comprando, né? Remunerado tu tem que ser. Tô fazendo pra ganhar dinheiro. Ok, gente, tu tem que ser remunerado, né? Tu se dedicou pra isso. Então, essa questão de adequação, acho que é outra palavra, sabe? Que as pessoas têm que ficar atentas, elas têm que olhar pra isso. Muito bom. Gente, o nosso papo se foi aí, ó. 1 hora e pouco já. Coisa Muito boa, bom, né, Gui? Muito bom. Tem mais alguma pergunta, alguma consideração? Tá ótimo. Muito bom, Só né? faz assim, você que está nos assistindo, compartilha, manda para alguém, manda se você tem grupo lá de empreendedor, manda pro pessoal, eles precisam ouvir esse podcast. Exatamente. Eu gostaria que vocês deixassem o recado final de vocês e também como as pessoas fazem para encontrar vocês nas redes sociais. Também quero uma clareza, assim, se qualquer empreendedor, qualquer empresa pode contratar o serviço de vocês, se vocês são especializados em alguma área, tem algum nicho, ou tem alguém que vocês dizem não, ou se essa pessoa está ali, ela pode entrar em contato, conversar, enfim, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais da Lula. Legal, assim, tanto faz o tamanho da empresa, né? Se é o pequeno empreendedor ou se é uma empresa que tem 700 pessoas trabalhando lá. O que importa nesse momento o que importa para a escolha ou não de ir por um caminho de marca forte é o momento em que a empresa está. Que é um momento de transição, é um momento de estagnação, ela percebe, né, que não está legal, ela não está conseguindo comunicar de uma forma legal aquilo que ela faz. Então, é o momento. Então, tanto é que a gente Lola Marcas em Transição.
marcas que estão em transição, seja por qualquer motivo, tá? Então, não tem, assim, nicho. O que importa é o momento em que a empresa está. Legal. Como é que faz para nos achar, né? Isso aí. Então, para achar a gente está no nosso Instagram, @tudo.lola. A gente tem o nosso site, www.tudolola.com. A gente tem o nosso WhatsApp, a gente tem sinal de fumaça, a gente tem... Se quiser deixar o WhatsApp aí, a gente já coloca no GC também. Então, pessoal. 51 da nossa equipe comercial, 519-9321-5465. Show. Tá? A gente pode conduzir lá uma melhor forma para melhorar a marca das pessoas que chegam até a Lola. Muito bom. Dani, suas Então, considerações. Como eu sempre falo, né? Eu tô mais na parte do produto, do contato diário com os nossos clientes. Então, a gente tem esse contato todos os dias pelos grupos de WhatsApp, sinal de fumaça ou qualquer coisa. Mas, assim, um ponto importante, né? É essa clareza. Quando for pensar no teu perfil, quando for pensar na tua marca, qual é o propósito e qual é o posicionamento? São coisas diferentes. Por que eu faço o que eu faço? É isso que vai me motivar, vai me mobilizar, eu vou escolher. E como eu quero ser visto? Então, eu quero ser visto como o quê? Então, esse é um ponto que é um divisor de águas. Quando tu começa a fazer isso. E tu pode perguntar para as pessoas. Tá? Como que tu me vê? E aí, avalia. A gente sempre fala, tem um exercício básico assim. Como tu quer ser visto? Eu quero ser visto assim. Aí eu pergunto, como que tá a tua foto do WhatsApp? Porque as pessoas vão compartilhar esse contato. Né? Então, essa acho que é um ponto, né, especial. E seguir lá. A gente tem a nossa rotina, tirações de sarro. Eu sou a pessoa mais esquecida do mundo, então eu sempre tenho dificuldades com senhas, com não sei o que é. O Lucas vai conduzir isso, mas, enfim, é muito legal. E muito obrigada. Né? Acho que é importante a gente compartilhar. Total. Pra gente que foi realmente um prazer, assim, muito gostosa essa conversa. A gente queria até poder ter mais tempo, mas quem sabe um segundo, 2.0. né? O que vocês acham? Ótimo! Daqui um tempo mais, compartilhando outras experiências e tudo mais. Pra gente realmente foi uma alegria. A gente tem certeza que o nosso público também gostou bastante dessas conversas. E queremos convidar você que está nos acompanhando a seguir lá, Sou Produções, @SouProduções no Instagram. Estamos também no TikTok, no YouTube. Se você está nos assistindo no YouTube, se inscreva no nosso canal, já curte, compartilha esse vídeo. No Spotify também nos acompanha, tem muita coisa boa. E você me encontra no Instagram em @SouLeticiaSoares. E o Gui? Sou o Guilherme Soares. Isso aí, Gui, tem alguma consideração? Gente, muito obrigado mesmo. Foi um papo extraordinário aqui. O nível tá subindo. Vamos ter que se puxar para os próximos agora. É verdade. Mas obrigado mesmo, de coração. Obrigado, gente. É isso aí. O nosso tiozinho fica naquela câmera do meio, então... Até a próxima. Tchau. Valeu.